Gostaria que você recebesse o pregador dessa noite, o homem de Deus, e gostaria que você desse um aplauso ao pastor Leandro, que estará ministrando a palavra nessa noite. Vamos receber aplaudindo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, paz seja convosco, que a paz esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que a paz esteja sobre a tua família, sobre o teu lar, em nome do Senhor Jesus, amém? Amados, pregar sempre é uma baita de uma responsabilidade, né? E pregar num culto de ceia acaba sendo uma responsabilidade maior, porque a mensagem assim do culto de ceia acaba não sendo uma mensagem muito, vamos dizer assim, atrativa, muitas das vezes, para os ouvidos, porque é uma mensagem que tem que trazer em nós uma reflexão se a gente está pronto para ir para o céu ou não. Sentar na mesa, eu costumo dizer que é você carimbar o passaporte para poder ir para essa grande viagem que um dia vamos... Estava falando da viagem aqui, né, da peça do teatro. Para essa grande viagem que um dia vamos fazer para a eternidade. Cada vez que a gente senta na mesa, a gente está dizendo: Jesus, estou pronto, pode voltar, pode vir me buscar. Então, sempre é uma baita de uma responsabilidade, e que você possa abrir o teu coração para aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, comigo, com você, com todos nós, antes de nós podermos participar da Santa Ceia. Amém? Louvo a Deus, agradeço a Deus, glorificado seja o nome do Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder estar aqui. E quero que você abra a sua Bíblia num texto, 2 Samuel, capítulo de número 11. 2 Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Vamos à leitura, então. Talvez vai estar um pouquinho diferente, tá? Eu vou ler aqui nessa linguagem aqui. Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis costumavam ir para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou no palácio. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguia dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele: ela se chama Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e se deitou com ela. Betseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação, e ela então voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então Davi mandou um recado a Joabe dizendo: manda-me imediatamente Urias, o heteu. Preciso falar com ele. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como ia a guerra e como estava Joabe e os soldados. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e fique lá descansando. Enviou-lhe também um presente para ele levar para sua casa. Mas Urias não foi para casa. Ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. Agora nós vamos pular lá para o versículo de número 26, para resumir a leitura.
Betseba chorou muito quando soube que seu marido Urias havia morrido. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Betseba para viver com ele no palácio real e a tornou uma de suas esposas. Ela teve um filho dele, mas isso que Davi fez desagradou a Deus. O capítulo 11 termina de uma forma muito forte e muito trágica. Alguém que era um homem segundo o coração de Deus, termina aqui dizendo, e o que Davi fez desagradou a Deus. Oremos. Pai amado, Deus querido, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de misericórdia. Senhor, se estamos aqui na Tua presença nessa noite, Pai, na primeira ceia do ano de 2025. Senhor, se estamos aqui é unicamente pela Tua misericórdia, Pai. Terminamos o ano, iniciamos um novo e aqui estamos, daqui a pouco vamos assentar à mesa. Pai, e esse é o procedimento que nós queremos tomar a cada mês, até o último mês desse ano. Nós queremos assentar na mesa da comunhão, a comunhão contigo, a comunhão com a igreja, porque Deus é isso que representa a ceia, comunhão contigo e comunhão entre a igreja, Pai. Por mais que tenhamos as nossas diferenças, por mais que tenhamos a nossa diferença de pensamento e tudo mais, mas Deus tem que prevalecer a visão do reino, tem que prevalecer o seu nome, tem que prevalecer a sua palavra, tem que prevalecer o Senhor nas nossas vidas. Então nos ajuda, Pai, a focar os nossos olhos em Ti nesse ano de 2025, porque quando Pedro decidiu tirar os olhos de Ti para olhar à sua volta, ele começou a afundar. Então, meu Deus, nos ajuda a fixar os nossos olhos no Senhor, tendo como base a sua palavra para a nossa vida, para que tenhamos um ano próspero, um ano abençoado, Pai. Assim começamos esse primeiro ano, essa primeira ceia, sendo então confrontado por Ti. Que o Senhor trate conosco, que o Senhor fale conosco, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Amados, se fôssemos dar um tema para essa mensagem, o tema que eu gostaria de dar é aprendendo com os erros de Davi. Aprendendo com os erros de Davi. Um procedimento que nós deveríamos tomar constantemente é de limpar o nosso coração. Eu estava ouvindo uma ministração, uma canção, essa semana, e a gente sempre ouve, mas tem aqueles momentos que você decide assim refletir mais naquilo que você está cantando, ou naquilo que você está lendo, e aí você permite então, quando você reflete mais, você permite então que Deus possa falar com você. Muitas das vezes o fato de não ouvir a voz de Deus não é porque Deus não está falando, mas sim pelo fato de que nós, de repente, não estejamos atentos ao que Ele quer falar. E tinha essa canção, ela dizia um trecho que dizia exatamente isso. Limpa o meu coração. E aí, meditando nisso, eu disse, meu Deus, é uma verdade. A gente precisa fazer isso constantemente. Porque se tem um lugarzinho que vira e mexe, quer ficar sujo, é o coração. Qual é o cômodo da sua casa lá que fica mais sujo? Você pode varrer todo dia, você pode passar pano todo dia, você pode fazer aquela faxina semanalmente, mas daqui a pouco suja com mais facilidade. De repente está mais aberto, aquele cômodo está mais suscetível, de repente, a entrar poeira, sujeira. Isso não é diferente conosco, é o nosso coração. Se tem um lugarzinho que é fácil para acumular pó, sujeira, vestígios, coisas, amados, é o nosso coração. E é por isso que a palavra de Deus nos diz, olha, sobre tudo o que você deve guardar, porque nós só guardamos coisas importantes, coisas que são valiosas para nós. Nós só guardamos aquilo que tem uma importância. Mas aí o que a palavra diz? Acima de qualquer coisa que você quiser guardar, guarda o quê? O teu coração. Guarda o teu coração. Porque, amados, para ele ficar contaminado, para ele ficar sujo, é rapidinho.
Basta um vacilo. Basta se desaperceber de algo. Basta dar uma pequena brecha. Então, dentro dessa canção, eu dizia: Deus, é verdade, a gente precisa mesmo limpar o nosso coração diariamente, como uma casa. Constantemente precisamos ficar vasculhando e limpando. Só que o que acontece? Você pode limpar a casa fazendo aquela faxina, ou você pode limpar aparentemente. O que é limpar aparentemente? Acho que todo mundo já fez isso. De repente chega aquela visita de surpresa, você não esperava, não aguardava, não avisou, e de repente você olha: meu Deus, olha aqui, a sala está suja, não sei o quê. Deixa eu limpar rapidinho. Aí você tem um tapete na sala, que pega quase a sala toda. A visita vai chegar aqui, ela não vai erguer o tapete, e nem levantar o sofá. Então deixa eu empurrar para debaixo do tapete. Deixa eu dar uma geral apenas aonde as pessoas vão olhar, vão ver, e naquilo que vai chamar a atenção dos outros, naquilo que vai encher os olhos dos outros. Deixa eu limpar. E vamos colocar embaixo do tapete. Vamos mandar para debaixo do sofá. Principalmente quem tem criança em casa sabe muito bem o que é as coisas ir parar embaixo do sofá. Quando você decide levantar, você acha coisa ali que, olha, nem você sabia que você tinha em casa. Sim ou não, quem tem criança em casa? E aí as pessoas colocam embaixo do tapete. Ninguém vai ver mesmo. Eu te pergunto, é uma sujeira limpa? É uma sujeira retirada? Não. A gente só mudou ela de lugar. Só tiramos da onde estava visível para as pessoas e escondemos aonde as pessoas não enxergam, não olham, não veem. Não é diferente conosco. Eu vou deixar isso aqui escondidinho, vou aparentar que está tudo bem, vou demonstrar isso, aquilo outro. Mas lá no fundo, lá debaixo do tapete, lá no íntimo, está guardado pó da mágoa, do ressentimento, tantas coisas que há tanto tempo está guardado lá. E o dia que a gente decidir levantar o tapete, a gente pode se impressionar, porque a gente vai dizer: nossa, eu achei que não tinha essa sujeira. Nossa, eu achei que eu tinha resolvido essa situação. Nossa, eu achei que não tinha, de repente, esse rancor, esse ressentimento, essa mágoa. Basta a gente querer limpar, que a gente vai encontrar sujeira. Mas é nós quem vamos decidir se vamos deixar tudo quieto, debaixo do tapete, embaixo do sofá, ou se vamos decidir fazer uma faxina geral e limpar geral. Amados, o dia que o Senhor vier nos buscar, ou nós partirmos daqui, Deus não vai levar em conta as nossas boas obras. Deus não vai levar em conta o que a gente fez aos olhos dos outros. Isso vai valer em conta? De repente, sim, vai, mas para uma retribuição de galardão, mas não é isso ao caso. Mas o que vai nos garantir lá, no céu, é quando Jesus vir e levantar o tapete e dizer: está tudo beleza, está tudo resolvido. E se Jesus vier agora? Porque a ceia serve para isso, para dizer para a gente: Jesus pode voltar agora, ou a morte pode te pegar de surpresa. Aliás, como ela pega. Ninguém planejava morrer. Ninguém morreu decidindo assim: eu vou decidir morrer hoje. Levantei com uma vontade de morrer hoje, eu estou planejando morrer essa semana. Não, ela vai vir nos pegar de surpresa exatamente para a gente aplicar essa faxina diariamente. Tirar coisas debaixo do tapete diariamente, para a gente não ser pego de surpresa naquele dia. Então, dentro disso que Deus colocou ao meu coração, eu comecei a visualizar a história de Davi. Essa mensagem aqui sobre Davi já estava no meu coração há alguns meses, e quando o pastor me chamou para poder estar trazendo a palavra no culto hoje de Santa Ceia, Deus me fez lembrar dessa mensagem, e nesse comparativo também. Davi, veja bem, foi um baita de um homem, um baita de um rei, um baita de um guerreiro, um baita de um servo de Deus. Quantas vitórias Davi obteve? Davi, no seu reinado, fez o reino de Israel crescer como nunca havia crescido. No reinado de Davi, expandiu. Quando você vai ler um livro de história geral, você encontra lá
as citações de Davi nos livros de história geral. Por quê? Tamanho que foi o marco do reinado de Davi. Davi fez o reino crescer, Davi fez o reino prosperar, Davi se tornou um homem assim, muito honrado e abençoado por Deus, quando rei. E quando vamos para a história de Davi, então, ela é deslumbrante. Como começou? Um jovenzinho, o 8º filho de Jessé, que nem o pai acreditava nele, que ele poderia ser rei, pois quando o profeta Samuel vem até a casa para poder ali sacrificar e ali oferecer um sacrifício e ali escolher o futuro rei de Israel, o pai de Davi, naquele dia de manhã, disse: Davi, vai para o pasto, vai cuidar das ovelhas. Nem o pai de Davi, nem Jessé acreditava em Davi, que Davi poderia ser o rei. Davi não tinha porte de rei, Davi não tinha aparência de rei, Davi não tinha o preparo que as pessoas imaginavam que precisaria ter um rei, mas Davi tinha algo que chamou a atenção de Deus. E foi isso exatamente que Deus frisa a respeito de Davi. O que está escrito lá em Atos, capítulo de número 13, versículo 22. Atos 13, 22. Ali está sendo citado a galeria, está sendo citado o relato de grandes homens. E ali fala: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Quem testemunhou? Deus. Encontrei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Ser segundo o coração de Deus não era ser alguém perfeito. Ser segundo o coração de Deus não era ser um anjo na terra, porque Deus sabia da limitação do ser humano, e Deus sabe o quanto o ser humano é limitado, é falho e tudo mais. Mas ser um homem segundo o coração de Deus é ser o quê? Não alguém perfeito, mas alguém o quê? Que esteja de acordo com um padrão que Deus busca para a humanidade. Não é um padrão que Deus busca para anjos. Por isso que Deus não busca a perfeição, mas um padrão que Deus busca para a humanidade. E qual é isso? Que reconheça os seus erros. Achei em Davi um homem segundo o meu coração, ou seja, achei em Davi alguém que sabe reconhecer quando erra. Ele não é perfeito, ele não será perfeito, mas Davi tem essa qualidade. Ele reconhece quando ele erra. E quando a gente vai ver toda a história de Davi, a gente vê que era bem isso mesmo. Que era bem isso exatamente que aconteceu com Davi. Então, Davi, ele vive tempos de glórias. Estava lá no pasto, de repente alguém vai chamar e diz: Davi, o profeta Samuel está na sua casa e olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele falou que enquanto você não aparecer lá para sentar na mesa, ninguém come, não tem banquete. Davi então é chamado, Davi então volta para a sua casa. Veja só, o mesmo lugar, o mesmo cenário que Davi foi desacreditado pelos da própria casa. Davi retorna e é honrado no mesmo lugar que ele é desonrado. No mesmo lugar que ninguém acreditava nele, ele volta, ele revive o cenário e ali Deus o honra. Amados, entendam uma coisa. Deus honra os seus. No mesmo lugar que você foi humilhado, Deus faz você voltar e ali Ele te honra. Ele te exalta. Para mostrar que Ele está no controle das nossas vidas. E que é o dedo de Deus que escreve a nossa história. E Davi ali então é ungido rei no meio dos seus irmãos. Você conhece a história? Não vamos nos deter nisso para a gente poder ganhar tempo. Anos depois, Davi vai assumir o reinado. Passando altos e baixos, enfrentando situações de perseguição, de calúnia, tendo que lidar com muitas inverdades, com tantas coisas, mas Davi, chega o tempo, ele é aclamado como rei. E como eu disse, Davi vive um tempo, um reinado extraordinário, que prospera. O reino de Israel cresceu abundantemente. O reinado de Davi foi um reinado de sucesso. Davi foi aquele cara assim que, deu certo. Sabe aquela pessoa que você olha e você fala assim: meu Deus, essa pessoa deu tudo certo para ela. Olha só, não era nada, não era ninguém, mas Deus pegou o nada, o ninguém, fez ser alguma coisa. Deu certo para ele. Davi era essa pessoa que deu certo.
Só que o que eu vejo? Que todo tempo bom, diga assim comigo, todo tempo bom traz grandes perigos. Os tempos bons, eles podem trazer grandes perigos. Muitas das vezes, quando achamos que tudo está bem, que tudo está tranquilo, que estamos nadando de braçada, respirando um tempo bom, é hora de redobrar a atenção, porque podemos estar diante de um grande perigo. E foi isso que Davi talvez não, ele não se atentou muito bem. Tantos os acertos como os erros de Davi é citado na Bíblia. Só que a gente vê muito mais os acertos de Davi. Deus faz questão de honrar Davi. Deus faz questão de enaltecer Davi. Só que quando Davi erra, Deus também faz questão de não deixar isso oculto, escondido, amado. Deus não passa a mão na cabecinha de ninguém. Ah, mas era o rei Davi. E daí? Deus não inocenta ninguém. Deus é justo em tudo. Absolutamente tudo. E ele não inocenta Davi no seu erro, e inclusive traz consequências, o erro de Davi. Então, Davi, agora nós vamos entrar aqui no texto. Ele decide colocar debaixo do tapete algo, ao invés de promover uma faxina. Diga comigo, Davi decidiu colocar debaixo do tapete, ao invés de promover uma faxina. Você que limpa a casa, você sabe que faxina leva tempo, né? Leva empenho e sacrifício. E muitas das vezes limpar algo, principalmente o nosso coração, leva tempo, leva empenho de nós e sacrifício. Por isso que é mais fácil a gente fazer, sabe o quê? Empurrar embaixo do tapete. Fazer de conta que está tudo bem. Mas aí, realmente está? Ah, essa situação eu já acertei. Realmente acertou? Ah, esse pecado eu já abandonei. Realmente abandonou? Davi decide empurrar para debaixo do tapete. E vemos, com esses alguns erros de Davi, nós poderíamos dizer também que Davi deu então alguns passos para o fracasso. Amados, ninguém quer fracassar. Todos querem o sucesso. E devemos lutar e batalhar diariamente para buscar o sucesso em todas as áreas. Mas não devemos deixar de ficar atento, de se aperceber, porque muitas das vezes, alguns passos nossos podem estar sendo como os passos de Davi aqui, que ao invés de manter o sucesso ou ir para o sucesso, começa o quê? Ir para um fracasso. Ir para uma queda, ir para um declínio. Então nós vamos passar aqui nesses erros que Davi cometeu e que levou ele então para um fracasso. Primeiro, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Na primavera, época que os reis saíam para a guerra, diga comigo, os reis saíam para a guerra. Davi enviou então para a batalha Joabe com os seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu no palácio. Diga assim, no tempo que os reis saíam para a guerra, onde Davi ficou? No palácio. Esse é o primeiro ponto, o primeiro erro de Davi. Deixou de estar onde era para estar. Diga, deixou de estar onde era para estar. O palácio era o problema? Não. O palácio era resultado de um preço altíssimo que Davi pagou. Desde a promessa que ele recebeu, que seria rei, e tudo que ele passou, principalmente nas mãos de Saul, quando Saul então começa a perseguir Davi, o palácio era recompensa, era o resultado do seu trabalho, do seu esforço, da sua vida de guerreiro e de lutador que ele foi, de saber esperar em Deus. Então o palácio não foi o problema. Mas a gente desfrutar de um tempo bom, de um tempo de vitória,
Desfrutar de algo que Deus está realizando na nossa vida é muito bom, é gostoso. Sim ou não? Quem gosta de desfrutar de vitória? Quem gosta de desfrutar do palácio? Quem gosta de desfrutar de um tempo de sucesso? É muito bom. Então o problema não estava em Davi estar no palácio, mas sim dele deixar de estar no lugar que era para ele estar naquele momento. Aquele momento Davi não deveria ficar no palácio. Aquele momento Davi deveria estar onde? Com os seus soldados, com o seu exército lá no campo de batalha. Então o problema foi o quê? Ele não estar no campo de batalha. E por não estar no campo de batalha, o que aconteceu? O que Davi deixou de fazer? Primeiramente, ele deixou de realizar o seu papel de supervisão. A presença do rei no exército era fundamental para alguns pontos. Por exemplo, a supervisão. Davi, como um guerreiro experiente de tantas batalhas, de tantas guerras, de tantas vitórias, Davi tinha aquela visão mais assim, como que eu diria a palavra? Mais minuciosa. Davi tinha aquela percepção. Olha, eu preciso pedir para aquele soldado ali tomar mais cuidado. Olha, o inimigo ali está com aquela tática, ele pode pegar esse daqui que está vulnerável. Olha, então o papel do rei era o papel da supervisão. O próprio nome diz supervisão. É você ter a visão de algumas coisas, perceber algumas coisas que muitas das vezes os outros não vão perceber, mas você vai perceber. Deus vai te dar esse discernimento para isso. E aí eu te pergunto, você como marido ou você como esposa, você tem cumprido com o seu papel de supervisão? Supervisionar? Não supervisão no sentido de colocar uma corda, de prender, de sufocar o outro, não. Mas a supervisão no sentido do cuidado, da preocupação. Você tem tido o papel da supervisão para com o seu cônjuge, no sentido do cuidado, da preocupação? Você, pai, mãe, tem tido o papel da supervisão para com a vida dos seus filhos? Amados, quem não gosta de ser supervisionado é porque não gosta de viver com responsabilidade. Quem não gosta de ser supervisionado, não gosta de viver com responsabilidade. E nós somos supervisionados. No trabalho, você tem. Nos diversos segmentos, setores, você tem. Então, o primeiro papel, supervisão. Você tem tido essa supervisão, às vezes, lá dentro do seu casamento, lá dentro da sua família, de que algumas coisas podem estar em falta, de que algumas coisas estão precisando ser revistas, de que algumas coisas estão precisando ser mudadas. Outro papel importante do rei na batalha era ele estar ao lado, dando aquela força, dando aquele apoio para o soldado. De repente a guerra, a batalha ia estar naquele auge forte, mesmo o rei guerreando, batalhando, ele era aquele junto com os generais que chamava, não pessoal, levanta, vamos, a guerra não está perdida não, mas perdemos tal situação, não, mas levanta, vamos prosseguir, você vai avançar, você vai vencer lá na frente. Estar ao lado. Será que temos feito o papel de estar ao lado do nosso cônjuge? Nas guerras, nas batalhas que ele trava? Será que nas batalhas mais terríveis que os nossos filhos travam, principalmente quando estão na adolescência, será que estamos fazendo o papel de estar ao lado, acompanhando, orientando? Esse era o papel do rei, do exército. Estar ao lado. E Davi deixou de estar. Vejam, o momento que eles mais precisavam de Davi, na guerra, na batalha, como que Davi estava? Ausente. No palácio. Você já teve aquele momento que você mais precisou de alguém? E talvez esse alguém é alguém realmente tão próximo seu, da família, ou até mesmo alguém da igreja. No momento que você mais precisou da pessoa, você estava ali no auge de uma guerra, de uma batalha, cadê a pessoa? Você não pôde contar com ela. Você não pôde contar com o estender das mãos dela. A pior derrota de Davi não foi em um campo de batalha, mas foi no palácio. A pior derrota de Davi não foi num campo de batalha, mas foi no palácio, quando ele deixou de estar onde ele deveria estar.
Quantas coisas, amados, poderia ter sido diferente se nós tivéssemos assumido o nosso papel, a nossa função, a nossa responsabilidade e estar no lugar onde fomos negligentes, onde não estivemos. Quanta coisa poderia ser diferente se a nossa presença estivesse presente. Pode ser até um pleonasmo, né? Mas se a nossa presença estivesse presente. Tem coisas que não adianta a gente tacar a culpa no outro. É culpa nossa. Porque nós podemos ter deixado de estar onde era para a gente estar. E Davi deveria estar no campo de batalha, junto com os soldados que estavam ali, dando a sua vida. Ele está junto com eles. Grandes fracassos, como um adultério, a perca dos filhos para o mundo, corrupção, mentiras, começam aonde? Lá fora, não. Começam dentro de casa. Isso só se externa lá fora. Mas muitas das vezes começam em casa. Quando a gente não está presente no acompanhamento da família, na orientação, na supervisão, de estar ao lado nos momentos que eles precisam. No campo de batalha, nós estamos atentos. No campo de batalha, nós estudamos táticas, estamos vigilantes. Mas no palácio não. No palácio nós temos a falsa sensação de segurança. Quando estamos no campo de batalha, a gente está atento, a gente está ligado, a gente está se apercebendo, a gente consegue discernir uma situação que o inimigo está tentando levantar. Mas, amados, quando estamos ausentes do lugar que Deus nos colocou para estar, o caos começa a se instalar. Temos a falsa sensação que tudo está bem. Como está a sua família? Como está seu casamento? Como está a tua vida? Como está a tua alma? Como está? Então esse foi o primeiro erro de Davi. A gente poderia citar muitas outras coisas, mas para poder a gente conseguir fechar a mensagem, então esse foi o primeiro erro. Davi deixou de estar no lugar que era para estar. Segundo erro de Davi, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, ele viu uma mulher muito bonita, tomando banho. Olha só o que acontece por não estar no lugar que deveria estar. Segundo erro de Davi, fixar os olhos no que está fora do palácio. Diga comigo, fixar os olhos no que está fora do palácio. Davi aquele dia dormiu até tarde, não foi para a batalha, não foi para a guerra. Deixa os meus soldados que guerreiam, que lutam, que vençam ou que percam, enfim. Eu estou de boa aqui. Aí ele acorda tarde, o texto mesmo diz que ele acordou tarde. Levanta, dá aquela despreguiçada. Abre a porta que tinha ali no seu quarto, que dava para um terraço, alguns textos diz um alpendre. E ele olha. Naquilo ele dá aquela visão panorâmica. Ele olha. Mas ao olhar, porque, amados, à nossa volta tem muita coisa. E os olhos servem para a gente o quê? Ver. Mas a questão não é o olhar. A questão é você fixar os olhos. Ou no que você está fixando os olhos. Porque Davi dá aquela olhada, quando chega ali, que ele olha do lado do palácio, vê aquela mulher se banhando, aí o olhar dele fica fixo. O olhar deveria continuar correndo. E de preferência Davi voltar para dentro do seu quarto, fechar a porta. Era permitido para o rei naquela época, na cultura. Poderia ter várias esposas. Ia saciar-se com uma das suas esposas. Mas qual é o problema? Ele fixou os olhos no que estava onde? Fora do palácio. Esse é o grande problema, e esse foi o segundo erro. É fixar os olhos naquilo que está lá fora. Deixa eu perguntar, os seus olhos estão fixos no quê? No que os seus olhos estão fixos? Davi, ao deixar a porta do quarto aberta, ele estava dizendo, peraí. Eu acredito que ele deve ter voltado para o quarto e ter repensado. Nossa, mas que mulher bonita. Daqui a pouco ele volta, a porta estava aberta, ele olha de novo. E ela contando, daqui a pouco ele volta e olha de novo para conferir.
Esse é o problema, a gente deixar a porta aberta para as coisas a qual a gente deveria fechar a porta. Se você fechar a porta, não vai ter como os teus olhos se fixar naquilo que está lá fora. Se você fechar a porta do teu coração para algumas coisas, não vai ter como isso adentrar na tua vida. O que os nossos olhos têm visto, principalmente nas telas do celular, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, o que os nossos olhos têm olhado e se fixado nas altas madrugadas, em conversas em WhatsApp, ou ali acompanhando alguma coisa no Facebook, no Instagram, o que os nossos olhos têm fixado? Davi tinha mulher, tinha esposa, tinha família dentro do palácio. Por que ele não aproveitou aquele dia? Que já que ele não foi para a batalha, que ele já não estava no lugar que ele deveria estar, por que ele não aproveitou então e não foi presenciar e desfrutar do que ele tinha dentro do palácio? Não foi ver o que estava em falta no palácio. Não foi ter um diálogo com a sua esposa, acompanhar o crescimento dos seus filhos, se fazer presente. Por que Davi não foi presenciar e desfrutar do que estava dentro do palácio? Mas o que está te chamando a atenção? O que está dentro do palácio ou o que está fora? O que está fixando os seus olhos? É o que está dentro do palácio ou o que está lá fora? Davi deveria voltar para o quarto e fechar a porta, mas ao deixá-la aberta, permite que seus olhos se fixem no que está lá fora. E isso então o seduziu. Para onde você está olhando? O que está fixando os seus olhos? É o que está lá fora? É aquilo que Deus não aprova? Teus olhos parou de ficar para o teu marido, para a tua esposa, tá? Para uma outra pessoa? Está chamando a atenção, sabe por quê? Porque você está fixando mais os olhos no que está lá fora e deixando de ver o que você tem ali dentro. Ou então, no que você precisaria fazer ali dentro, para poder ficar melhor. Porque muitas das vezes é fácil tacar a culpa nos outros. Ah, está assim, está desse jeito, por culpa do marido, por culpa da esposa, por culpa desse, daquele. Não, muitas das vezes está assim, desse jeito, por culpa minha. Por culpa minha. Então esse é o segundo. Vamos partir para o terceiro. Terceiro erro de Davi. 2 Samuel 11, 3 e 4. E Davi mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias. Diga assim, ó, mulher de Urias. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Quando Davi pergunta para alguns dos seus funcionários, olha, quem que é aquela mulher que está ali se banhando? Ó, vem cá, vem ver comigo, vem conferir o produto que está ali fora, vem ver. Aí ele olha para o servo e diz, quem que é aquela mulher? Olha o que um dos servos dele responde. É Betseba, mulher de Urias. Se Davi tivesse atento, ele tinha pegado a mensagem que o servo dele que estava querendo ser amigo, abrir os olhos dele, estava dando para ele. Muitas das vezes, amado, está faltando a gente ouvir mais quem está do nosso lado, quem realmente quer o nosso bem, quem realmente está tentando abrir os nossos olhos de uma situação embaraçosa. Davi é mulher de Urias. Em outras palavras, Davi é algo proibido para você. Você é rei, você pode tudo ou quase tudo, Davi, mas essa mulher não te pertence. Tinha uma mensagem escondida dentro disso que o servo disse, ao dizer, é mulher de Urias. Só que Davi estava tão obcecado, tão tomado por um desejo, por um sentimento, por algo, que ele nem se atentou a quem estava querendo abrir os olhos dele. E quantas vezes a mulher está querendo abrir os olhos do marido, o marido querendo abrir os olhos da esposa, os pais querendo abrir os olhos dos filhos, mas está tão fixado no proibido. E aqui está o terceiro erro de Davi. Trazer para dentro do palácio o que era proibido. Por que era proibido? Porque já tinha uma aliança com alguém. Já pertencia a alguém. E quantas das vezes que a gente está querendo, amados, fazer aliança com quem já tem aliança com alguém.
tem aliança às vezes com a mentira, tem aliança às vezes com a corrupção, tem aliança muitas das vezes com coisas erradas, e às vezes a gente está querendo o quê? Fazer aliança com essas pessoas, fazendo aliança com alguns sistemas. É proibido, isso não agrada a Deus. Mas Davi nem se atentou a isso. O que você está trazendo para dentro do teu palácio? O que você está trazendo para dentro da tua casa? Cuidado com as amizades. Cuidado com as pessoas que você se relaciona. Cuidado com as pessoas para as quais você abre o teu coração, a tua vida, conta coisas íntimas. Cuidado. Cuidado. As coisas que entram, as coisas que a gente, são as janelas da alma, o que a gente vê e o que a gente ouve. O que tem entrado dentro de nós? Mentiras, coisas ilícitas, ódio, pornografia, o que tem entrado? Que é proibido, mas que a gente está trazendo para o nosso interior. Quarto erro de Davi. Está lá em 2 Samuel 11, do 5 até o 9. Nós não vamos ler para poder tomar tempo, mas você sabe a história. Davi mandou trazer Betseba, entrou no aposento, Davi teve relação com ela, ela volta para sua casa, tempos após, ela manda o recado para o rei, dizendo, olha, manda dizer Davi que eu estou grávida. Ou seja, aquilo que ele fez escondido, isso gerou um fruto, e vai ser visível, e todo mundo vai ver, e todo mundo vai saber. E o meu marido já faz algum tempo que não está em casa, ele está no campo de batalha. E teve gente que viu entrando no palácio, e teve pessoas que viam entrando no aposento de Davi. Ou seja, fala para Davi que não vai adiantar ele querer esconder. E esse foi o quarto erro de Davi. Esconder o que deveria ser revelado e tratado. Esconder debaixo do tapete o que deveria ser revelado e tratado. Às vezes a gente se pergunta, mas por que Betseba se calou? Por que ela não gritou? Por que ela não expôs o que aconteceu? Por que ela não saiu falando, amados? Às vezes é fácil a gente analisar estando de fora. Mas era o rei. O medo que talvez não tomou essa mulher. O medo que talvez de acontecer algo com ela ou com o seu marido, enfim. Muitas das vezes o medo cala pessoas. Muitas das vezes o medo silencia pessoas. E quantas das vezes as pessoas estão silenciadas pelo medo? Pessoas que presenciaram coisas, que depararam situações, às vezes lá na sua infância, na sua adolescência, só que ela há anos guarda um segredo, as 7 chaves, porque ela tem medo daquilo que pode lhe acontecer. Pessoas que são escravizadas pelo medo por uma situação. Quantos que guardam segredos e são escravos do medo? Tudo o que fazemos em nossa vida são sementes. E sementes, elas levam um tempo, mas nascem e geram frutos. Davi achou que ele tinha feito o crime perfeito. Ninguém sabe, ninguém viu. Betseba, fica quietinha. Só que toda atitude nossa e palavras são sementes. Mas cedo ou mais tarde vai gerar o fruto do que a gente falou ou do que a gente fez. Você está pronto para receber a sua colheita? Você está pronto para receber a sua colheita? Vai ser resultado daquilo que você plantou por palavras ou por atitudes. Não vai ser nada mais, nada menos. Tem coisas que o tempo resolve. Mas tem coisas que o tempo não resolve, só vai piorar. Tem coisas que somente nós podemos resolver. Sabe aquela situação? Não, vamos deixar, isso aí o tempo resolve. Não, amados, só vai piorar. Tem coisas que é eu e você, não é nem Deus, é eu e você que temos que resolver. Irmão, você vai querer levar isso para o caixão? Seu caixão pode ficar muito pesado. A ponto de não dar para ninguém carregar, e ainda nem para você subir para o céu. Vamos aproveitar essa noite e deixar tudo aquilo que está nos atrapalhando ou impedindo de ir para o céu. Porque, amados, o nosso maior desejo tem que ser esse: estar com o Senhor Jesus, com Ele para sempre.
Para isso há uma etapa muito grande a ser vencida aqui. Último erro de Davi, para a gente finalizar. Davi, para se safar, ele destrói pessoas. Não vou ler 2 Samuel 11, 14 a 17. Mas olha o que Davi fez, amados. Não, eu vou assumir, vou ser o autor do crime, nada disso. Ah, não, eu vou confessar o meu pecado. Ah, olha o meu cargo, olha a minha posição. Vou procurar e falar, olha, eu falhei nisso, errei naquilo, fiz aquilo outro. Não, deixa eu... E a pessoa, quando ela está obcecada por um erro e por orgulho e não reconhece, olha o que Davi fez. Primeiro ele tentou um jeito de mandar trazer Urias e fazer Urias ir se deitar com a esposa para dizer, ó, é coisa sua isso aí, não é problema meu não. Não deu certo, porque Urias era um cara tão fiel que ele se recusou a ir para a sua casa ficar com a sua esposa. Ele disse, não Davi, eu sei o lugar que eu devo estar, e eu devo estar no campo de batalha, junto com os meus companheiros. Não vou para casa ficar com a minha esposa. Davi manda embebedar Urias, e mesmo assim ele se recusa a ir. Aí Davi tem uma estratégia, diz, já sei. Escreve uma carta, coloca nas mãos de Urias e diz, leva para Joabe. Entrega nas mãos de Joabe. Ah, amado, se Urias tivesse aberto, no meio do caminho, ninguém estava vendo. Deixa eu vir aqui atrás da moita quietinho, abrir, para me ver o que Davi escreveu aqui. Ele ia descobrir o plano. Estou livre, mas não. Ele era tão fiel que ele levou para Joabe. E o que estava dizendo lá? Joabe, faça o seguinte, coloca Urias na linha de frente. No momento que a guerra estiver mais intensa, você manda o exército recuar e deixa Urias na frente sozinho, para ele morrer. Olha o que Davi foi capaz de fazer para encobertar algo que ele deveria ter tirado de debaixo do tapete e ter resolvido. Assumir o erro não é algo fácil. Quando o orgulho está forte, isso pode levar a pessoa ou pessoas, uma família, um casamento, tudo, à ruína. A pessoa ela não pensa em ninguém, a não ser no seu bem-estar. Lembremos que Naamã estava morrendo por causa do quê? Do seu orgulho, que não deixava ele reconhecer que era só ele expor a sua lepra e mergulhar no Jordão. Urias morre no campo de batalha como? Sozinho. Sozinho. E quantas das vezes lá na família, o marido está no campo de batalha sozinho. A esposa está no campo de batalha sozinha. Os filhos estão no campo de batalha sozinhos. E muitas das vezes pessoas podem estar o quê? Morrendo no campo de batalha. E estão sozinhas. Você vê os passos que Davi vai dando para um fracasso. Deixou de estar no lugar que era para estar. Depois ele fixa os olhos naquilo que está lá fora. Depois ele traz para dentro o que era proibido. Depois ele esconde aquilo que deveria ser tratado. E por fim, para se safar, para ficar bem, ele arma uma situação. E muitas das vezes, a gente, para ficar bem, para livrar a nossa barra, o que você pode estar fazendo com a sua família? O que você pode estar fazendo com as pessoas que estão ali ao seu lado? E para a gente finalizar, amados, para me passar a palavra para o pastor, para a gente participar da ceia. O versículo 27 diz que Davi desagradou a Deus. Passou um tempo, Davi achou que estava tudo tão bem. Mas Deus amava Davi, sim ou não? Deus queria que Davi morresse, sim ou não? Não. Deus envia Natã até Davi. E Natã chega e diz, Davi, deixa eu te contar uma história. Eu vim aqui hoje, Davi, só para te contar uma história. Certa feita, um viajante, você vai ler lá o texto, diz isso. Certa vez, Davi, um viajante chegou em uma cidade. E ali então, hospedaram ele. E o homem, ao invés de dar uma das suas ovelhas para ele, foi pegar uma ovelha de uma única pessoa. Estou resumindo a história. Mas olha o que chama a atenção nessa passagem.
lá em 2 Samuel 12, diz que o viajante chegou. Se o viajante chegou é porque o quê? Se ele entrou, por quê? Porque ele foi permitido entrar. Foi-lhe permitido que ele ficasse hospedado. E Davi não estava entendendo o que Natan estava querendo dizer para ele. Davi, um viajante, veio. A fome, a necessidade não era daquele que deu a ovelha. A necessidade, a fome, Davi, era do viajante. O viajante estava faminto. O viajante queria alguém para poder, queria uma ovelha, algo para devorar. Aí, Davi não estava entendendo. Mas sabe o que eu vejo aqui, amados? Lá no livro de Jó diz que quando os filhos de Deus, os anjos, estavam se apresentando diante de Deus, diz que de repente quem aparece lá? Satanás. E Deus assusta e diz: Satanás, o que você está fazendo aqui? Aqui não é mais teu lugar. Ele diz assim: eu sou um viajante. Eu vim de rodar a terra, eu vim de rodear a terra, eu não tenho um lugar fixo. Eu viajo buscando lugares que possam me hospedar. E o que Davi faz? Ele abre a porta do seu quarto, da sua vida, literalmente, para esse viajante adentrar ali, se hospedar e saciar a sua fome. Davi não precisava fazer o que ele fez. Davi tinha as suas esposas, Davi tinha as suas concubinas. Você vai ver que Deus mesmo depois cita Davi: você fez isso, aqui, você tinha isso, tinha aquilo, e o que mais você quisesse, Davi, eu te dava. Em outras palavras, Davi, você não precisava. Mas sabe por que ele fez? Porque não era uma necessidade dele, era uma fome de quem? Do viajante. Quem é o viajante? É o diabo, que não tem um lugar fixo ainda. E que ele procura lugares, lares, famílias, pessoas, aonde ele pode entrar e saciar a sua fome. Com destruição, com ruína, com morte, com pecado, com adultério. Sabe, amados, qual é o desejo do viajante? É nos tirar da mesa. É tirar o nosso nome do livro da vida. É tirar você da presença de Deus. O que vais fazer? Permitir que o viajante adentre na sua vida e se hospede? Ou dizer não, aqui só tem lugar para um outro viajante, que um dia veio, viajou esse mundo, morreu, entregou a sua vida na cruz para me salvar, e prometeu que ele ia, mas que um dia ele voltaria para me buscar, para estar com ele eternamente. A decisão é sua. Que você possa refletir nessa noite. Porque o viajante, ele está aí, procurando alguém que ele possa usar para saciar a sua fome. Que nós não venhamos ser esse, que permita que através da nossa vida, ele se sacie naquilo que ele quer. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E que possamos sempre estar focado no Senhor e olhando para a sua santa palavra. Com temor no coração. Porque, amados, nós não somos melhores do que ninguém. Que Deus nos ajude. Amém? Deus abençoe. Eu passo a palavra para o pastor. Aleluia.